Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo quero trazer para vocês uma análise sobre a Vibra Energia. Essa aqui é uma empresa então que não está listada há muito tempo na Bolsa de Valores e inclusive passou por grandes mudanças. A maioria dos investidores deve conhecer a empresa como BR Distribuidora. Então ela passou por uma grande mudança, uma privatização, uma reestruturação da empresa, do negócio dela e também do nome. Então nesse vídeo eu vou trazer todas as informações importantes sobre essa empresa, vou fazer uma análise dela e trazer muita coisa que vale a pena você saber. Então se você tem interesse em Bolsa de Valores, quer aprender mais sobre investimentos, como analisar empresas, já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e te manda cada vez mais conteúdo desse tipo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o Júnior Rafael, o criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode então assistir o vídeo até o final e depois, se o conteúdo for bom, o vídeo for relevante para você, você curte o vídeo e se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já estou no site Status Invest, que é um dos meus sites preferidos para analisar ações. Inclusive é o principal, é o que eu mais uso. E como vocês podem ver, eu já entrei aqui na ação Vibra Energia, o código é o VPBR3. Então essa é a antiga BR Distribuidora, que era uma empresa então que fazia parte da Petrobras, ela era a controladora, mas então foi feito a privatização desse braço da Petrobras, ela foi privatizada essa empresa e ela passou então por uma grande reestruturação e mudou inclusive o nome, porque eles estão mudando o negócio deles. Então como vocês podem ver, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação ela fechou cotada a R$ 14,45, bem próximo da mínima dela no último ano aqui, que foi de R$ 14,29 e bem longe então do máximo que ela chegou a R$ 24,02. Então ela tem um dividend yield atual de 3,22%, que parece um dividend yield pequeno. Aqui então no gráfico vocês podem ver, ó, desde que foi feito o IPO dela lá em 2017, então faz praticamente 5 anos que a empresa foi listada na Bolsa de Valores e como vocês podem ver, ela teve então um crescimento no começo, depois ela caiu aí no momento da pandemia, como a maioria das empresas, voltou a crescer e está oscilando então, e no momento ela está caindo bastante. Então vamos dar uma olhada nos números dela. Então é uma empresa do setor do novo mercado, então só tem ações ordinárias, que termina então com o final 3, e como ela é do novo mercado, ela tem tag along de 100%, que é excelente. A liquidez média diária dela é altíssima, então não vai ter problema com liquidez. E aqui então o dividend yield. Eu gosto sempre de olhar para o histórico, para ver se a empresa paga dividendo bom, ruim, se o que ela está pagando então faz sentido do que ela costuma pagar. E como vocês podem ver, atualmente ela está com um dividend yield baixo em relação à média dela, que é de 6,32%. Então ela está pagando menos do que ela costuma pagar. E aqui então desde 2018 ela costuma pagar bastante, em 2021 ela pagou quase 10%, então atualmente ela está com um dividend yield bem baixo. Então vamos fechar aqui, mas olhando para a média, com certeza uma empresa boa pagadora de dividendos, apesar de não ter um bom dividendo no momento. Aqui o PL então também mostra que a empresa está descontada do que ela costuma ser negociada. É claro que aqui o histórico é pequeno, são só 5 anos, mas vocês podem ver então que a média é de 10,04 e atualmente ela está em 8,4, então ela está sendo negociada abaixo da média que ela costuma ser negociada. Isso quer dizer então que aqui o investidor, levando em consideração o lucro da empresa e o preço atual, ele levaria menos de 8 anos e meio para ter um retorno desse investimento, o que é um prazo bem interessante. Abaixo de 10, na minha opinião, é um PL baixo. Então tá num PL bem baixo atualmente e a média dela é 10, então ela não costuma ser negociada muito cara, com exceção aqui de 2019, que ela já estava com o preço um pouco esticado. É claro que depois do IPO e também 2019 foi um ano de muita alta na bolsa, então acaba distorcendo um pouco esse indicador. Mas vamos descer um pouco aqui. Os indicadores de endividamento da empresa, é uma empresa com um endividamento até bem elevado, mas eu vou mostrar para vocês, é uma empresa que está investindo bastante, então acaba sendo mais endividada mesmo. Mas é uma empresa que tem um endividamento bem alto, parecido com a empresa do setor de energia elétrica. Só que aqui tem um detalhe, apesar da empresa se chamar Vibra Energia, ela não é do setor de energia elétrica, eu já vou falar mais sobre o negócio dela. E aqui então a liquidez corrente dela está muito boa, acima de 1 já está bom, e aqui ela está em 2,19, e aqui um ponto muito importante são as margens. Esse tipo de empresa, o negócio que a empresa está inserido tem margens muito baixas, e essa
mudança, essa reestruturação da empresa, essa mudança de negócios agora a partir do que ela pretende fazer, pode aumentar essas margens, já que é um modelo de negócios um pouquinho mais lucrativo, que pode também trazer mais eficiência. E essa eficiência baixa também tem muito a ver porque era uma empresa estatal, e empresas estatais têm margens muito ruins. Então acontece isso mesmo. Então a tendência sim é melhorar essas margens. Os indicadores de rentabilidade não são tão baixos, mas ainda podem melhorar também. 15,8 de ROI já está bom, mas o ROI ainda está abaixo de 10. Então seria interessante ficar acima de 10 também. Então vamos descer um pouco aqui embaixo. Então sobre dividendos, a empresa costuma pagar com frequência. Normalmente ela paga nos meses de abril, setembro e dezembro. Inclusive até agora não foi anunciado ainda em dezembro, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ela foi pago só em abril e também em setembro. Então normalmente ela pagava em dezembro, mas isso não deve acontecer porque vocês vão ver no resultado dela aqui, ela deu prejuízo. Então por isso que ela não deve mais pagar dividendos esse ano. Aqui então no payout, isso aqui também é importante para ver quanto do lucro ela paga em proventos para os acionistas. Então aqui em 2017, no primeiro ano, ela pagou quase 100%. É claro, ela tinha entrado na bolsa, ela recebeu bastante capital então do IPO que ela fez, então é normal pagar uma porcentagem maior. Mas depois disso então caiu bastante e ela está mais ou menos na faixa de 50%. Aqui em 2021 ela diminuiu bastante, então ela passou por uma mudança de política. Agora ela paga pelo menos 25% do lucro líquido por ano. Então aqui ela pagou 26,8 em 2021, mas a tendência é sempre ficar acima disso. Isso é o mínimo então que ela colocou na política dela para pagar de dividendos. A média então é 53,63%. Então ela vai ficar ali na faixa dos 50% mais ou menos, e pode mudar então seu negócio dela maturar, ou se ela precisar de mais investimento, investir mais dinheiro, talvez ela possa até diminuir um pouco, mas é sempre acima de 25%. Atualmente ela está com um valor de mercado de mais de 17 bilhões de reais. Como eu falei, ela está listada no novo mercado e ela tem um free float muito interessante, 95,66%. Isso é muito interessante para nós investidores. Quando o free float é alto, isso dá mais segurança para o investidor e um risco bem menor da empresa simplesmente fechar o capital. E aqui então ela é do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, e o segmento seria exploração, refino e distribuição. O foco dela é comercialização, então na verdade ela é uma comercializadora de petróleo, gás e biocombustíveis, mas ela está mudando esse negócio, por isso que ela mudou o nome também para Vibra Energia. Antes era BR Distribuidora, agora o foco dela não é só distribuição e também energia. Então vamos descer aqui embaixo. O que eu gosto de olhar também é a DRE. Então aqui, como vocês podem ver, eu gosto de olhar a DRE aqui e eu procuro por empresas que tenham receita e lucro líquido crescentes. Então vamos olhar aqui, ó, 2014 ela tinha um lucro líquido de 1,1 bilhão e uma receita líquida de quase 100 bilhões de reais. Então é uma receita alta e um lucro um pouco baixo, como eu mostrei para vocês, a margem dela era baixa. E aí ela teve então em 2015 prejuízo e a receita continuou muito próxima. Em 2016 ela teve prejuízo de novo e a receita baixou mais um pouquinho. Em 2017 ela teve de novo um lucro então parecido com 2014 e a receita diminuiu ainda mais um pouco. Em 2018 cresceu bastante o lucro líquido e a receita líquida. Então o lucro passou de 3 bilhões de reais e a receita chegou muito perto dos 100 milhões de reais. Em 2019 ela também teve um lucro então acima de 2 bilhões e uma receita líquida de quase 95 bilhões. Em 2020 ela teve um lucro líquido maior ainda, quase 4 bilhões de reais, e a receita caiu bastante para 81,5 bilhões. E em 2021 então ela teve um lucro líquido de 2,5 bilhões e uma receita líquida de 130 bilhões, então um recorde. Então o que eu vejo aqui que a empresa, que a receita ela conseguiu crescer, mas o lucro líquido ele cresceu bem pouco se você comparar aqui. É claro que ele está o dobro do que foi em 2014, mas oscilou bastante aqui no meio, e é de entender também porque era uma empresa estatal e também porque ela passou então por uma privatização e agora ela está passando por uma remodelação no negócio, então acontece essas oscilações, isso é normal. Mas então os resultados que ela vem trazendo aqui nos últimos anos, desde que ela fez o IPO na bolsa, são bem interessantes, então isso aqui é um ponto bem positivo. E eu também tenho aqui então o resultado dela do terceiro trimestre. Então no terceiro trimestre de 2022 a empresa ela teve um EBITDA ajustado de 925 milhões de reais, então foi uma queda de 44% comparando com o segundo trimestre. Ela teve uma margem EBITDA ajustada de R$90 por metro cúbico, o que também é uma queda de 50% na comparação com o segundo trimestre de 2022.
Ela teve então R$ 45 por metro cúbico de despesas operacionais ajustadas do segundo trimestre de 2022, então um aumento de 22% comparando com o terceiro trimestre de 2021. Teve mais 197 postos comparando com o terceiro trimestre de 2021, R$ 215 por metro cúbico de margem EBITDA normalizada, o que é um aumento de 72% comparando com o segundo trimestre de 2022, e 10,3 milhões de metros cúbicos de volume total, o que foi então um aumento de 12% comparando com o segundo trimestre de 2022. Então aqui em volume, os milhões de metros cúbicos, como vocês podem ver, a empresa ela foi caindo bastante e aí ela voltou, está se recuperando de novo, mas ainda está abaixo do que era aqui no começo. Mas aqui então no terceiro trimestre então houve um crescimento de novo e está então crescendo novamente essa produção, esse volume. As despesas também cresceram aqui em algum momento, então isso é um ponto que não é interessante de acontecer. As despesas aumentar pressiona ainda mais as margens, a eficiência da empresa. Se olhar aqui só 2022, 60 mais 64 são 124, mais 45 são 169, é a maior despesa de todos os anos aqui que aparece. Já passou todos os outros anos e ainda falta o quarto trimestre, então é bem pesado isso aqui, um resultado não positivo, e houve inclusive aqui um aumento de 10% se comparar então o nono mês de 2021 com o nono mês de 2022. O EBITDA então teve uma queda bem forte, o caixa operacional da empresa diminuiu bastante. Se comparar aqui então o segundo trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2022, teve uma queda de quase 50%, o que também não é interessante. Mas olhando então para o nono mês de 2021 e o nono mês de 2022, houve um aumento então de 8%. A empresa então fez uma parceria bem interessante com a Americanas, como vocês podem ver aqui, abastecimento centralizado operado pela Americanas, visando 800 lojas BR Mania e já alcançaram 350 lojas. O faturamento e o número de transações já superam o período pré-pandemia, então voltou a normalizar isso. 1.300 lojas de conveniência, 60 são própria local e 1.240 BR Mania. Então a empresa ela está passando por uma reestruturação, uma mudança do negócio. Ela está mudando um pouco a operação que ela tinha. Então houve um crescimento aqui nos últimos trimestres do volume de vendas, dos postos embandeirados também aumentou. Só o EBITDA ajustado então está sofrendo, então diminuiu bastante o caixa operacional da empresa. É claro que as mudanças isso acontece, faz parte do negócio, mas vamos ver como que vai ir daqui para frente. E aqui então no diesel B2B, importantes ganhos. Então houve um aumento de 12,2% do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022. Olhando então para o volume de vendas de diesel, o EBITDA ajustado continuou sofrendo, então é uma parte mais complicada do negócio. Na aviação, então o volume de vendas do querosene aumentou bastante, inclusive aqui do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022 subiu 11,5% e o EBITDA ajustado então continua sofrendo, como todas as partes do negócio. Então aqui a parte de lubrificantes da Vibra, então houve uma modernização e ampliação da planta de lubrificantes, passando a ser top 5 de capacidade no mundo. Então a Lubrax é a marca então da Vibra, então houve uma ampliação de 50% na planta que é própria e tem então distribuidor licenciado internacional. E a parte então de EBITDA dos negócios de lubrificantes da Vibra, ele vem crescendo bastante. Então essa é uma parte que está trazendo bastante resultado para a empresa. Aqui na parte de renováveis é que vem uma parte bem interessante. A Comerc Energia é uma empresa então que foi comprada pela Vibra. A Vibra detém mais ou menos 50% da empresa e ela vem então entrando para esse negócio de energia, por isso que ela mudou também o nome dela. Antes era mais uma comercializadora de petróleo e derivados e agora então ela também entrou no setor de energia, principalmente energia renovável. Então houve aqui um aumento bem grande na receita líquida, o lucro vem crescendo, é porque o negócio é novo, a recém está começando. O EBITDA também cresceu bastante e aqui então a empresa com a geração centralizada, tem na cidade então de Brisas, Minas Gerais, placas solares, tem uma usina lá, tem em Januária, Minas Gerais, em Brígidas, Pernambuco e em Bom Nome também, Pernambuco. Então está começando esse negócio bastante de energias renováveis. Em Rio dos Ventos tem então energia eólica, então também ela tem aqui a capacidade de produção. Então a empresa está começando, está entrando nesse ramo de energias renováveis e tem muito a crescer ainda. Aqui em geração centralizada, então tem aqui em São Paulo, também tem outra em Minas Gerais, aqui Hélio Valgas, tem em Minas Gerais aqui Coromandel, aí tem
tem a eólica Babilônia, na Bahia, e a Rio dos Ventos, em Rio Grande do Norte. Então ela tem bastante parque. E aqui a geração distribuída, são 35 usinas em operação e mais 68 em implantação para 2022 em diante. Então tem um crescimento aqui muito grande para os próximos anos na parte de energias renováveis. E aqui então a empresa quer entrar forte também no etanol. Então a Joint Venture, com a Copersucar, recém-denominada Evolua, busca fortalecer então a posição em biocombustíveis, capturando valor via sinergias operacionais, comerciais e logísticas. Então, com os volumes totais de comercialização esperados, a GV deve se tornar a maior comercializadora de etanol do Brasil e uma das maiores do mundo. Então, por isso que, como eu falei, o negócio da empresa está mudando, por isso que eles colocaram já o nome de energia, porque eles estão mudando para energias renováveis. Então, está acontecendo uma mudança muito forte na empresa. Eles têm, inclusive, aqui parceria com a EZVolt. Eles colocaram, então, o primeiro eletroposto. Você consegue recarregar os veículos elétricos. São, então, 450 eletropostos contratados em 11 estados brasileiros, mais de 7.000 recargas mensais de baterias automotivas. Fizeram, então, parcerias consolidadas com players relevantes, maior operadora com soluções de recargas em condomínios, estabelecimentos comerciais e frotas corporativas. E elas querem, então, mais eletropostos ultra rápidos até o fim de 2023, criando o maior corredor elétrico do Brasil, com aproximadamente 9.000 quilômetros de extensão. Então, o corredor elétrico seria o quê? Um caminho assim que as pessoas com carros elétricos conseguem então percorrer e abastecendo e sempre recarregando no caminho. Então, isso seria o corredor que eles falam aqui. Então, aqui, como eu falei, o primeiro eletroposto ultra rápido da Vibra foi inaugurado em junho de 2022 na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 82, em Roseira, São Paulo. Então, esse foi o primeiro e eles querem colocar muito mais para poder aumentar cada vez mais esse negócio. Então, pessoal, aqui o negócio da empresa ele vem mudando bastante. Antes era uma empresa de comercialização de petróleo e derivados e agora é uma empresa então que está diversificando o negócio dela, entrando forte em energias renováveis. Esse é o caminho que eles querem traçar aqui para frente, querendo então investir bastante em eletropostos, em parceria então com a EZVolt, estão começando a investir bastante também na produção de energias renováveis. Então essa é a mudança que a empresa está fazendo, ela não quer mais somente trabalhar com petróleo, também está investindo em etanol, quer crescer muito nessa área, então está diversificando o negócio dela e eu acho isso muito interessante. Então antes era a BR Distribuidora, era uma empresa estatal, mal gerida, agora ela mudou, então é uma empresa privada, uma empresa listada na Bolsa de Valores, que tem então acesso a muito capital, consegue investir muito mais, isso também é muito positivo. Mudou o nome justamente para mostrar que ela não é mais aquela antiga empresa, que ela quer entrar no setor de energias renováveis e que vai então investir muito em tecnologia e quer ser pioneira aqui no Brasil, quer ser a principal empresa nesse setor. Então tem muito a crescer, tem muito potencial para isso e ela está largando na frente. Então eu acho isso muito interessante, uma empresa que está mostrando um potencial de crescimento muito forte. E a parte então de dividendos também é uma empresa que paga bons dividendos. Ela vem segurando um pouco esse pagamento de dividendos justamente então porque ela quer investir mais, ela está investindo mais e ela tem que então segurar um pouco essa distribuição. Mas a partir do momento que o negócio ele vai maturando, vai ganhando mais, vai aumentando então o caixa operacional, que é uma coisa que está sofrendo bastante agora, ela vai conseguir distribuir muito mais dividendos. Então, para quem busca empresas de dividendos para o longo prazo, talvez seja um momento interessante de investir, já que agora ela não está entregando muito resultado, mas ela pode entregar no futuro. É claro que isso não é uma certeza, isso é uma possibilidade. Então, é uma empresa que eu achei muito interessante. Eu confesso que nunca dei muita bola para ela, porque eu não gostava do modelo de negócio da BR Distribuidora, que era o antigo nome, era uma empresa estatal que comercializava petróleo e os derivados. E isso não me interessava muito, não achava interessante a empresa. Mas essa mudança aqui para energias renováveis é uma mudança interessante que pode trazer muitos benefícios e crescimento no longo prazo. Então agora eu achei bem interessante a empresa. No momento eu não invisto e não pretendo investir, mas é uma empresa então que entrou para o meu radar, chamou minha atenção e eu posso acompanhar ela mais para ver como que vai entregar resultados, se ela vai conseguir melhorar os índices de eficiência dela, melhorar as margens. Então isso é um ponto muito importante que ela precisa. Aumentar o caixa dela também, ela precisa gerar muito mais caixa. O caixa que ela está
está gerando agora é muito baixo, inclusive ela está dando prejuízo atualmente, por isso que eles não mostraram aqui nos resultados, porque quando você tem prejuízo você não destaca isso, então esse é um ponto que a empresa tem que trabalhar bastante e é uma empresa então que chamou bastante atenção. E comenta então aqui embaixo o que você achou da empresa. É uma empresa agora que te chamou a atenção, você já era investidor dela, já acreditava no negócio antes quando ela já era BR distribuidora, vai começar a dar uma atenção para ela, qual que é a opinião tua sobre essa empresa. E então, depois de todo esse conteúdo aqui, agora você então pode curtir esse vídeo, eu garanto que não vai se arrepender, e também se inscrever no canal, porque eu trago muito conteúdo relacionado a finanças e investimentos e também trago conteúdo sobre renda extra com milhas aéreas, então isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro para você poder investir ainda mais. E como de costume eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!